Sei que tem escolhas que você fez em plena convicção. Você tinha certeza que ia dar certo, você tinha certeza que você tinha avaliado todos os riscos, mas essas escolhas se mostraram infrutíferas ou equivocadas e elas têm te mantido acordado às vezes até às 3 da manhã, às vezes podem estar tirando seu apetite. São escolhas que nós que temos mais de 30 anos, eu no caso já tenho mais de 40, né? Acabamos sentindo em algum momento que a nossa vida travou e a gente começa a procurar naquela área que está travada, seja nas finanças, na vida profissional, na família, por soluções. A gente começa a procurar por um método, a gente começa a procurar por uma explicação, algo que resolva isso de uma vez por todas. E o problema é que o método, a solução, não é o que a gente precisa. A gente quer mais informação, mas o que você precisa de informação você já tem. O problema é que aquilo que você tem certeza, essas convicções que acabam se transformando nos nossos princípios, são eles que podem estar equivocados, errados, apoiados em bases que não são sólidas e que acabam guiando a nossa vida. Agora pensa o seguinte, se você é guiado por um princípio que está equivocado, muito provavelmente esse princípio vai te levar para um destino que não é o destino que você gostaria de estar. Isso explica a miséria que nós enfrentamos em algumas áreas da vida. Às vezes nós somos muito bem-sucedidos em algumas áreas, mas enfrentamos dificuldade em outras. E essa dificuldade, ela vem desse fato da gente estar sendo orientado por princípios equivocados ao longo da nossa jornada. Então, nesse vídeo eu quero te entregar o superpoder das pessoas sábias. O superpoder que essas pessoas têm de fazer com que os princípios que as guiam até os destinos sejam princípios que as guiem a uma vida que vale a pena viver. Então é como se você sentisse que existe uma algema te prendendo e com o conhecimento que eu vou te entregar nesse vídeo, essa algema vai se romper de uma vez por todas. Bom, para poder te explicar o que eu quero explicar, eu quero começar te contando uma coisa. A economia comportamental, ela descobriu um negócio chamado viés. O viés é como se fosse uma pré-programação, um jeito de funcionar que o nosso cérebro possui. Todos nós temos vieses e quando nós conhecemos esses vieses, eles nos ajudam a entender como a gente funciona e como a gente faz escolhas na maior parte do tempo. E um dos vieses mais conhecidos é o viés da confirmação. O viés da confirmação, ele nos mostra que o cérebro não busca por verdades necessariamente, mas o cérebro busca por conforto. Ele quer confirmar aquilo que ele já sabe. É isso que nós estamos fazendo na maior parte do tempo. Isso é fácil de notar, por exemplo, quando você observa uma pessoa que gosta de política. Hoje em dia, no nosso país, né, acho que 90% das pessoas se importam com alguma forma de política, tem algum viés político. E observe que essas pessoas, elas, quando apoiam um candidato, elas só leem notícias que confirmam aquilo que ela já acredita sobre o candidato, que confirmam a imagem positiva que ela tem dele. Quando elas veem uma crítica ou veem um elogio, elas já necessariamente acabam classificando aquilo como mentira, fake news e assim por diante. Por quê? Porque elas estão buscando o viés da confirmação e não necessariamente os fatos. Um outro viés que eu quero te explicar, que é um viés também descoberto pela economia comportamental, é o viés da desejabilidade. O que é isso? É um viés que diz que nós vemos o que queremos ver. A gente não vê necessariamente as coisas como elas são, mas a gente procura por aquilo que vai mostrar o que a gente já tem a expectativa de encontrar. Sabe, esse é um viés também que, assim como o viés da confirmação, ele vai mostrar que a gente prefere estar certo do que, de fato, descobrir a verdade. A gente prefere, assim, estar com a razão do que, de fato, descobrir como as coisas funcionam. Então, isso é claro, por exemplo, quando você para pensar no mercado que eu trabalho profissionalmente, o mercado de investimentos. Um investidor que comprou ações, ele continua acreditando que uma ação vai subir, se ele comprou acreditando naquela ação, independente das notícias negativas que apareçam sobre aquela empresa. Porque ele deseja, entende? O viés da desejabilidade, que aquela escolha feita inicial seja a escolha correta, ele quer confirmar que ele estava certo. Então, esses dois vieses, eles acabam mostrando para a gente o seguinte, que a nossa inteligência, a nossa potência mental, ela não vai garantir
a capacidade de fazermos as escolhas corretas. Elas não vão garantir que a gente faça as descobertas necessárias para alcançar os objetivos que nós estamos tendo em mente. O que a nossa inteligência vai fazer é usar o viés da confirmação e o viés da desejabilidade para criar uma desculpa melhor, muitas vezes, para erros que nós queremos ignorar. Isso é muito sério, entende? Porque a gente acaba usando aquilo que temos de bom para algo ruim para nós mesmos. Como que a gente pode mudar isso, né? Como que a gente pode encarar isso de uma outra forma? Eu vou te falar uma ideia para você mudar isso, mas antes pense o seguinte: se você falar assim, não, mas isso não serve para mim. Bom, pense nos resultados que você tem tido na sua vida profissional, na sua vida familiar, financeira, emocional, na sua vida espiritual. Se em alguma dessas áreas, ou em uma ou mais, você sente que a sua vida está travada, o que você está identificando como motivo dessa trava? Se você identifica como motivo dessa trava um obstáculo externo, então há aí uma evidência clara de que você está se apoiando em fatos que não vão levar você a mudar a sua realidade. Porque quando a gente identifica um problema do lado de fora, vamos materializar o que eu quero dizer. Você olha para o seu casamento e você entende que o seu casamento está em crise porque é por causa da sua esposa. Então eu coloquei do lado de fora o problema. Quando eu faço isso e pego isso como uma verdade absoluta, eu impossibilito que a minha mente seja capaz de identificar os erros que eu estou cometendo dentro do meu casamento. Então, eu estou fazendo o que eu acabei de explicar para vocês. Eu estou usando a minha potência mental, a minha inteligência, não para identificar o que eu posso estar fazendo de errado, mas sim para criar desculpas mais elaboradas para os meus erros, transferindo essa culpa somente para minha esposa. Então, o que a gente precisa, de fato, diante disso que eu estou descrevendo para vocês, é conhecer a verdade, porque a verdade é o que vai nos libertar. É isso que está escrito lá em João 8,32, um versículo super conhecido, e que a gente passa por ele tantas vezes sem pensar de fato no que ele quer dizer. Porque se a gente está se sentindo preso e travado em alguma área da vida, é porque as algemas que estão nos prendendo nessa área da vida são algemas que foram colocadas por princípios que não são a verdade. Existem coisas nas quais nós estamos acreditando e que estão orientando as nossas escolhas que não são necessariamente a verdade. Então o que a gente precisa é conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Agora, o que é essa verdade? Porque algumas pessoas vão achar que a verdade ela é uma verdade filosófica, uma verdade dos fatos, uma verdade absoluta. Mas a gente sabe, de acordo com João 14,6, que a verdade é o próprio Cristo. Então, essa conversa era uma conversa que vai mostrando para a gente que o que a gente precisa não é conhecer a verdade absoluta sobre os fatos. O que a gente precisa é conhecer Cristo como a verdade. Porque quando nós conhecemos e aceitamos Cristo como a verdade, a gente para de olhar para os obstáculos externos e começa a olhar para as algemas internas. Então eu paro de gastar energia, por exemplo, odiando o sistema, odiando o político, odiando as havaianas, odiando o país, porque o sistema adora isso, porque quando eu coloco todo o problema do lado de fora, eu nunca vou mudar do lado de dentro. E ao colocar o problema do lado de fora, eu estou me apoiando numa mentira, porque existe um problema do lado de fora, mas não é somente o problema que a gente enfrenta, não está tudo do lado de fora, entende? Você pode ter um problema no seu casamento porque a sua esposa é uma pessoa difícil, mas você também tem problemas, você também tem comportamentos que criam um relacionamento difícil. Você pode ter problemas financeiros porque você foi enganado, porque você foi vítima de um golpe, mas o fato de você ter sido enganado e vítima de um golpe, talvez ele revele algo sobre o seu caráter também que precisa ser mudado. E somente quando a gente consegue parar de culpar o inimigo externo e começa a perceber que existe também algo dentro da gente que precisa ser trabalhado, é somente quando a gente para, então, de olhar para as coisas do lado de fora e tem a coragem de colocar um espelho diante da gente para que a gente possa se ver intimamente, é que a gente cria a capacidade de mudar algo em nós. Então, a liberdade que a gente está buscando, ela não vai vir da descoberta de um grande argumento
que vai nos fazer estar certo, mas ela vai vir da descoberta de Cristo, não como a verdade que a gente vai defender, mas como a verdade que vai nos governar. Então, João 8,32 é um texto que fala sobre autogoverno, mas não um autogoverno exercido a partir de princípios nossos, mas exercidos a partir daquele que é a verdade, o próprio Cristo. É um convite a gente olhar para as situações que a gente está enfrentando, não abrindo mão da nossa identidade, mas duvidando um pouco da nossa história. Sabe, é não a gente chegar com as soluções prontas e com os argumentos já todos encadeados, mas é ter a coragem de perceber que às vezes nós temos errado continuamente. E é isso que está sendo o grande obstáculo para a vida que nós sonhamos viver. Sabe, quando a gente resiste ao fato de que Cristo é a verdade, quando a gente resiste ao fato de que as verdades reveladas por Cristo, muitas vezes elas vão se contrapor àquilo que eu acredito. Porque é muito importante que eu busque Cristo dessa forma honesta e sincera, mesmo aceitando que a verdade que ele vai se revelar, que a verdade que ele vai revelar, ela pode entrar em conflito com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu acredito sobre Deus, com aquilo que eu acredito sobre Cristo, com aquilo que eu acredito sobre casamento, com aquilo que eu acredito sobre a forma como conduzir as finanças, o meu dinheiro e assim por diante. Cada vez que eu aceito isso, eu estou aceitando caminhar no caminho com Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então eu estou aceitando caminhar no caminho com Cristo. E cada vez que eu resisto à verdade, eu estagno no primeiro quilômetro, ou eu pego um atalho, entende? Eu saio do caminho, ou eu fico parado no caminho, ou eu saio do caminho em busca de um atalho. Porque eu não quero aceitar o fato de que eu estou errado muitas vezes. A gente não quer aceitar o fato de que nós fazemos escolhas erradas muitas vezes. A gente quer estar certo, mas o fato é que no reino de Deus, quando a gente aceita que a gente está errado, a gente não está sendo fraco. A gente está vivendo o arrependimento. É isso que é a metanoia que a palavra de Deus fala. É mudar o pensamento, é aceitar que a gente não tem a certeza, não tem a razão de tudo, que às vezes a gente está errado. Sabe, saber que as coisas começam a mudar a partir dessa perspectiva exige que a gente tenha uma humildade existencial de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas e reconheço que eu não sei tomar escolhas pelas minhas próprias capacidades. Afinal de contas, olha a minha vida do jeito que ficou. Talvez a sua família esteja passando por grandes problemas por conta dessas convicções absolutas que você teve até agora, mas que você precisa questionar. Sabe, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que nós não temos todos os recursos necessários para tomar as melhores decisões, é o que vai abrir a nossa mente para que Cristo comece a revelar os verdadeiros princípios que nos farão tomar decisões muito melhores no futuro. O Adam Grant, né, um autor americano que escreveu vários livros interessantes, um deles interessantíssimo, chamado Pense de Novo, ele tem uma frase poderosíssima que é assim, ó: se conhecimento é poder, saber o que você não sabe é poder, é sabedoria. Deixa eu repetir. Se conhecimento é poder, saber o que você não sabe é sabedoria. Essa é uma definição interessantíssima de sabedoria. Porque a gente fica achando muitas vezes que sábio é aquele que mais tem acesso a informações. Mas o fato só de você conhecer isso pode te dar poder, mas se você não sabe usar isso que você conheceu, você não consegue aplicar, você não tem de fato a sabedoria em suas mãos. E a sabedoria ela só vem então diante dessa humildade de reconhecer que eu não sei muitas coisas. E ao reconhecer que eu não sei muitas coisas, ganha espaço na minha vida a capacidade desse conhecimento que eu adquiri, ocupar esse espaço, mudar, de eu revisar a forma como eu tomo decisões. Então o convite que eu quero fazer para você nesse vídeo é que você seja uma pessoa, um cristão, um homem, uma mulher, que tenha a coragem suficiente de assumir que algumas das suas certezas falharam até agora. É deixar que Cristo seja a sua verdade. É deixar que Cristo como a sua verdade não seja algo que você vai defender, mas é algo que vai te governar. Sabe,
é aceitar que o nosso caráter vai permanecer o mesmo em Cristo, mas a nossa identidade será aperfeiçoada. O resto será alterado, e é essa mudança que fará com que as algemas que nos impedem de crescer caiam por terra de uma vez por todas e a gente possa avançar em direção àquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. A capacidade de abrir a cabeça para o conhecimento novo, de questionar os nossos princípios, é o que vai nos dar discernimento. Por isso, não deixe que as suas convicções elas te enterrem em um túmulo de certezas que não vão te melhorar, que não vão melhorar os seus relacionamentos, que não vão fazer você uma pessoa mais parecida com aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida. Então, lute a partir de agora, não pelas suas convicções, mas lute para descobrir a verdadeira verdade. Busque a verdadeira verdade, que é o próprio Cristo, e busque isso com toda a sua vida. O segredo dos sábios é esse: a humildade de recomeçar reconhecendo que a verdade é Cristo. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Amâncio, eu sou pastor, trabalho no mercado financeiro e meu objetivo nesse canal é trazer ferramentas para que você possa viver a palavra de Deus no seu dia a dia com intensidade e em verdade. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.